Olá, bem-vindo à aula número 2 de discipulado. Na aula um, nós vimos um pouco o que é o discipulado, quais são as implicações, quem deve ser discipulado, quem deve fazer o discipulado. E na aula de hoje, nós vamos seguir estudando sobre como aprender e como fazer. Características do discipulado. O discipulado cristocêntrico é mais do que um método de ensino, é uma jornada de transformação que reflete o relacionamento entre Jesus e os seus discípulos. Ele possui características fundamentais que o diferenciam de modelos institucionais e denominacionais, destacando sua essência relacional e espiritual. Nós mencionamos alguma coisa sobre isso também na aula passada. Conheça as 6 características de um discipulado. Primeiro, um discipulado bíblico, ele tem que ser cristocêntrico. O discipulado tem Jesus como centro. Ele é o modelo a ser seguido, o mestre que ensina e o propósito final. Não buscamos nos moldar a padrões humanos, mas à imagem de Cristo, para refletir seu caráter em nossa identidade, virtudes e ações. Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Segundo lugar, relacionalidade. O discipulado ele é construído em relacionamentos autênticos. Assim como Jesus investiu tempo com seus discípulos, o discipulado exige proximidade, cuidado mútuo e uma caminhada conjunta em amor e verdade. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que é quase como uma amizade, né? Você faz amizade com uma pessoa e geralmente nós nos relacionamos muito bem com os nossos amigos. Nós queremos estar juntos, nós trocamos ideias, os amigos nos conhecem e nós conhecemos os amigos. Então, é mais ou menos esse princípio que tem a ver com a relacionalidade. Não existe um discipulado efetivo se não houver um relacionamento entre as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Terceiro, intencionalidade. É um processo direcionado e contínuo. Ele não acontece por acaso, mas envolve um compromisso deliberado de aprender, crescer e ensinar. Discipulado é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Segunda de Timóteo 2:2, nós lemos: "E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros." Então, observe como nesse texto Paulo deixa muito claro qual é o objetivo do discipulado e quem são as pessoas que estão envolvidas no discipulado, tanto para ser discipulado quanto para fazer o discipulado, ou seja, para ministrar. Observe que Paulo diz a Timóteo que ele passou a Timóteo, ensinou a Timóteo as verdades que ele precisava conhecer. E isso que ele havia aprendido agora, Paulo estava incumbindo Timóteo para que ele transmitisse a outros homens fiéis também, que ele ensinasse a outras pessoas. E que essas pessoas que fossem ensinadas por Timóteo também instruíssem a outros. Então, na verdade, o discipulado é uma espiral contínua. Cada um que vai sendo discipulado, ele vai fazendo novos discípulos e vai discipulando também, e isso acontece de uma forma contínua. Uma coisa importante e que eu vou repetir muitas vezes: a palavra que poderia definir o que significa fazer discipulado, um discipulado bíblico e cristocêntrico, é formar liderança. Você tem que preparar a pessoa que está nas suas mãos para ela dar continuidade à obra de Deus, porque você tem que estar consciente que em algum momento você não estará mais ali. E há a necessidade de que as pessoas estejam preparadas para continuar pregando, continuar evangelizando, continuar discipulando, continuar ensinando e continuar vivendo a vida para Cristo. Quarto, transformação.
O discipulado gera mudança interior e exterior. Ele renova a mente, conforma o caráter e alinha a conduta do discípulo ao padrão do reino de Deus, e não ao padrão da instituição. Essa transformação é evidência do poder do Espírito Santo agindo na vida do discípulo. Então, quando há um discipulado real, essa transformação vai acontecendo e ela vai se evidenciando na vida daqueles que estão sendo discipulados. Segundo aos Coríntios 3,18, nos diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quinto, multiplicação. Todo discípulo é chamado a fazer outros discípulos. O discipulado genuíno não é um fim em si mesmo, pois ele transborda para impactar vidas e expandir o reino de Deus, seguindo o exemplo da grande comissão. Então, o que eu recebi, eu quero transmitir a outros, e isso vai gerar a multiplicação. O que fizeram comigo, eu quero fazer com outros. O que eu aprendi, eu quero passar para outros. Mateus 28, 19 e 20, nós já conhecemos esse texto, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sexto, missionalidade. O discipulado não é isolado da missão. Ele capacita os seguidores de Cristo a serem sal e luz do mundo, servindo com amor, proclamando o evangelho e edificando o corpo de Cristo. Então, não importa em que lugar do planeta o missionário vai estar, essas duas coisas são as tarefas principais que um missionário tem: evangelizar e discipular. Ele está naquele lugar para semear a palavra de Deus, para anunciar as boas novas do Evangelho, para proclamar a verdade do reino de Deus e para ensinar, discipular aqueles que vão crendo na mensagem do Evangelho. Qualquer lugar, não importa se é numa tribo indígena, não importa se é num centro urbano, não importa se é num país muçulmano, não importa se é num povo não alcançado, canibal, não importa. Qualquer lugar que o missionário chegar, a sua tarefa é essa: evangelizar e discipular. Não é fazer eventos, não é nem construir templos. O construir templo é uma consequência posterior, mas o seu trabalho essencial é evangelizar e discipular. Então, a missão tem que estar presente no discipulado. Ela é a continuidade do discipulado. Se ela não acontece, o discipulado está imperfeito, não está completo, tem alguma coisa aí que precisa ser aí reavaliada e consertada nesse processo. Essas características fazem do discipulado uma jornada viva e dinâmica, que transforma indivíduos e comunidades à imagem de Jesus. E aqui nós temos uma outra imagem que mostra umas 6 engrenagens e que mostram exatamente as 6 características do discipulado: cristocentricidade, intencionalidade, multiplicação, relacionalidade, transformação e missionalidade. E essas 6 coisas, essas 6 engrenagens, assim como o funcionamento de uma engrenagem é perfeito, que uma vai se encaixando na outra e uma precisa da outra para funcionar, para que haja movimento, assim também tem que ser no discipulado. Um discipulado verdadeiro, ele vai acontecer dessa forma. Ele vai começar com Jesus, que é o centro, e ele vai concluir entre aspas, com a missionalidade, ou seja, com o fazer aquilo que já foi feito outra vez, ok? Então, sempre essa continuidade. Uma reflexão: discipulados denominacionais e institucionais. Vamos aqui aprofundar um pouquinho nisso para a gente aprender a discernir
e diferenciar o que realmente é um discipulado denominacional e institucional, e, dependendo do lugar aonde nós chegarmos, podemos identificar se esse discipulado está presente ou se é um discipulado de fato cristocêntrico. Como já temos dito, uma igreja bíblica, ela tem um discipulado cristocêntrico, um discipulado bíblico. Se esse tipo de discipulado não está presente numa certa igreja, provavelmente essa igreja não é bíblica. Então, nós precisamos ficar atentos. Vamos ver o que é discipulado, então, denominacional e institucional. O discipulado denominacional e o institucional são modelos que, embora diferentes em seus focos, frequentemente coexistem e se sobrepõem, desviando o propósito original do discipulado cristocêntrico. Ambos tendem a substituir a centralidade de Cristo por ênfases em tradições humanas, teologias específicas ou estruturas organizacionais. O discipulado denominacional concentra-se em transmitir as crenças, práticas e interpretações bíblicas específicas de uma denominação, certo? Então, é aquele que forma, na verdade, discípulos para a denominação, forma líderes para aquela instituição, aquela denominação, e não para o reino de Deus. Claro que, se a gente analisar bem, a gente percebe que isso até pode ser válido e necessário em muitas circunstâncias. Há poucos dias, por exemplo, eu estava vendo uma discussão num grupo de formação missionária, e eles estavam justamente fazendo uma crítica de que certas denominações não estão mais aceitando pessoas que foram formadas em outros seminários que não o da própria denominação. Ou, quando aceitam, essa pessoa tem que fazer algumas matérias que são específicas daquela denominação. E aí estava aquela crítica, aquela coisa toda, e eu entendo que isso também é necessário, porque, infelizmente, hoje existem muitos absurdos e muitos falsos evangelhos, muita distorção da Bíblia, muita heresia mesmo, que são ensinados em N seminários. Então, uma denominação que é séria e que realmente preza pelos princípios bíblicos, ela sim vai fazer isso e não tem problema nenhum. É até bom que isso aconteça para preservar os marcos bíblicos que estão estabelecidos. Mas isso não pode ser a regra, certo? A regra tem que ser Cristo. Esse é um aspecto que é importante, mas não é o essencial. As pessoas, de um modo geral, os convertidos, de um modo geral, eles precisam de um discipulado bíblico e cristocêntrico, e não um discipulado denominacional. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, e aquela pessoa pode ter a necessidade, de repente, de mudar de lugar e de estar numa outra denominação. E ela precisa ter base bíblica para poder selecionar, escolher, discernir aquilo que está sendo ensinado nesse outro lugar, se realmente está correto ou não. Às vezes as pessoas pensam que discernimento é um estalo que vai dar na mente, um raio que vai cair na cabeça, uma coisa assim. Não, gente, discernimento vem de conhecimento. Quanto mais eu conheço da Bíblia, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu vou ter discernimento para entender aquilo que não é bíblico, certo? Por isso que o discipulado tem que ser cristocêntrico, ok? Então, feito essa ressalva do discipulado denominacional, que eu até concordo que em certos aspectos ele é necessário, muito necessário, mas ele não pode ser a prevalência, ele não pode ser o principal. Ele pode destacar teólogos, profetas ou líderes históricos dessa tradição, e muitas vezes promovendo uma fidelidade maior à teologia denominacional do que ao próprio Cristo. Exemplos incluem discipulados onde a ênfase recai sobre nuances doutrinárias ou práticas litúrgicas exclusivas. Embora o aprendizado teológico seja valioso, esse modelo pode imitar a abrangência do reino, limitar a abrangência do reino de Deus, criando barreiras denominacionais que ofuscam a Jesus Cristo.
E aí, o grande problema aí, na verdade, é ter o cuidado se essas doutrinas denominacionais ou essa teologia denominacional de fato está sendo bíblica. O discipulado institucional. Ele foca na manutenção e na expansão de uma organização religiosa. E isso a gente vê muito acontecendo, porque, por exemplo, o missionário é enviado por uma certa missão para um determinado campo, ele acha que ele tem que chegar lá, abrir uma igreja, construir um templo e colocar uma placa da denominação ali. E não é esse o trabalho de um missionário, não é isso que o missionário tem que fazer. Isso pode ser uma consequência posterior, mas o discipulado institucional ele tem esse foco. Eu vou mencionar aqui um exemplo que talvez alguns não concordem comigo e não lhes agrade muito, mas é uma verdade. Por exemplo, as igrejas que seguem o modelo G12, elas fazem um discipulado institucional. Elas não fazem um discipulado bíblico, porque se você estudar tudo que eles vão aprendendo no discipulado deles, na escola de líderes deles, você vai ver que a ênfase é algumas doutrinas que eles creem e o modelo para multiplicar, para crescer. E em qualquer lugar que eles chegam, o objetivo é esse: instalar o modelo para multiplicar e crescer. E na maioria das vezes, se você for olhar bem, esse crescimento, ele é numérico, mas ele não é efetivo, não é eficaz, ele não é verdadeiro, porque muitas pessoas não se converteram e muitas pessoas ali não estão sendo discipuladas de verdade para conhecer o que a Bíblia diz e quem é Jesus. Então, a gente precisa ter essa sabedoria para discernir isso. Ele prioriza a multiplicação de igrejas, a formação de líderes para funções administrativas e a adesão às visões e missões exclusivas de líderes ou instituições. O exemplo que eu acabei de mencionar para vocês. Inclusive, parece a coisa funciona como se fosse assim uma empresa. Os líderes têm que bater metas, têm que multiplicar, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. E eu já vi muitos estressados, esgotados espiritualmente e emocionalmente por causa das pressões para que se multipliquem e para que se expandam. Então, é preciso cuidado. Nesse modelo, o discipulado frequentemente serve para treinar indivíduos em competências necessárias para sustentar estruturas eclesiásticas, como gestão, serviço e participação em eventos institucionais. Isso pode levar a um discipulado antropocêntrico. E é exatamente isso que acontece. O centro é a instituição e o homem, onde a obediência aos líderes institucionais substitui a obediência a Cristo. E aí você ouve que, se você discordar do líder, se você não concordar com o que ele disse, se você não fizer o que ele mandou, se você não der satisfação de tudo na sua vida a ele, você é um rebelde, né? E a coisa não é bem assim, né? Então a gente precisa ter cuidado. O problema comum. Embora possam ter aspectos positivos, ambos os modelos muitas vezes reduzem o discipulado a programas e agendas humanas. Quando o denominacionalismo e institucionalismo se combinam, o discípulo é moldado mais por um sistema do que pela pessoa de Jesus, perdendo a essência relacional e transformadora do discipulado cristocêntrico, direcionando pessoas para uma visão mais empresarial do que espiritual. O verdadeiro discipulado deve restaurar Cristo como centro absoluto, promovendo unidade, amor e missão conforme o Evangelho. Discipulado não é estudo bíblico, tá? Estudo bíblico é um aspecto do discipulado. É preciso o estudo bíblico? Sim, é preciso, porque as pessoas precisam aprender. Elas não sabem, elas não vão adivinhar o que está na Bíblia, não vai vir um anjo do céu e escrever tudo, colocar diante da pessoa. Ela precisa estudar, sim, mas o estudo bíblico não é o discipulado. Ele é o início, é uma parte do discipulado.
Embora o estudo bíblico seja uma parte importante do discipulado, ele não o define. O discipulado vai além de adquirir conhecimento, pois trata-se de uma jornada de transformação, onde o foco não é apenas aprender sobre Jesus, mas viver como ele. Eu gosto de dar o exemplo da minha experiência de vivência, né, quando eu me converti, porque ele mostra, claro, o que acontece quando um discipulado realmente é sério. Eu aceitei Jesus fui para a igreja através da minha prima. E quando eu aceitei Jesus, a minha prima disse para mim o seguinte: olha, você precisa fazer três coisas. Você precisa orar todos os dias, você precisa ler a Bíblia todos os dias, e uma vez por semana, pelo menos, você deve jejuar. E aí ela não disse simplesmente isso para mim, ela disse: nós vamos fazer juntas. Então, ela começou a ler a Bíblia junto comigo para eu aprender por onde eu deveria começar a ler, que eu deveria ler na sequência, e ia me ajudando, tirando dúvidas, etc. Oração, da mesma forma, ela ia orando comigo para que eu aprendesse como se ora em nome de Jesus, o que pedir, o que colocar diante de Deus, etc, etc. E uma vez por semana nós jejuávamos. Eu lembro que era na quarta-feira. E eu lembro que ela também disse: olha, a gente vai fazer um jejum só até meio-dia, para você aprender e ir se acostumando. E assim nós fazíamos. Toda quarta-feira nós jejuávamos, quando dava meio-dia, ela ainda disse: ó, não é só deu meio-dia você vai comer, não. A gente vai se reunir, nós vamos ler a Bíblia, vamos orar, entregamos o jejum e depois nós vamos almoçar. E assim ela fez. E esse simples, 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 pequeno aprendizado foi o grande diferencial de toda a minha vida cristã, porque depois de 3 meses de convertida, foi isso que me sustentou e me ajudou nas lutas que vieram na minha vida depois de 3 meses de convertida. Então, discipulado é isso, é ensinar o conhecimento, mas ensinar com prática, ensinar a viver o conhecimento. O estudo bíblico é fundamental para conhecer a palavra de Deus, mas sozinho não é suficiente para formar discípulos. Conhecer as Escrituras sem aplicá-las à vida pode levar a uma fé teórica desprovida de ação. Jesus chamou seus discípulos para segui-lo e não para ouvi-lo. E, gente, o fato de uma pessoa conhecer a Bíblia não significa que ela foi discipulada e o que ela é um discípulo, porque eu conheço pessoas não crentes que leem a Bíblia todos os dias e que conhecem mais da Bíblia do que muitos crentes. Sabem a Bíblia, como dizem aí, de capa a capa, até do avesso, mas não são discípulos, não seguem a Jesus, não obedecem o que está escrito na palavra. Então não basta conhecer. O discipulado é eficaz e eficiente e efetivo quando eu aprendo e pratico. Eu aprendi que eu tenho que orar, eu vou orar. Eu aprendi que eu tenho que ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Eu aprendi que eu devo não mentir e eu trato de deixar de mentir. Eu aprendi que não devo falar palavrão, eu não falo mais palavrão. Então, o conhecimento bíblico tem que ser aplicado na prática. Quando isso acontece, há discipulado. Quando isso não acontece, não tem discipulado. Mateus 4,19, e disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, o chamado de Jesus foi para segui-lo, para caminhar com ele, para fazer as coisas que ele faz, e não simplesmente para ouvi-lo. Tiago diz que nós devemos ser fazedores, né? Obedecer a palavra, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. O discipulado envolve relacionamento com Cristo, obediência prática e crescimento contínuo na fé. Essas três coisas aqui caracterizam, evidenciam se uma pessoa de fato está sendo discipulada, se ela está sendo um discípulo. Ela tem relacionamento com Jesus, ela obedece de forma prática aquilo que ela está aprendendo acerca da palavra de Deus e ela cresce continuamente na fé. No discipulado cristocêntrico, o estudo da Bíblia é integrado a um estilo de vida moldado pelo Espírito Santo.
Ele se traduz em transformação de caráter, renovação de valores e imitação de Jesus em ações e atitudes. Por que que hoje, infelizmente, as pessoas têm se escandalizado tanto com a igreja e a igreja tem sido uma instituição tão envergonhada diante do mundo? Porque as pessoas têm ouvido a palavra de Deus, têm aprendido coisas extraordinárias, estão sendo ensinadas dentro da palavra de Deus, mas o que que acontece? Quando ela sai do culto ou da igreja ou do estudo bíblico ou da escola bíblica dominical, ela simplesmente esquece daquilo. Aquilo ali é como se fosse apenas pró forma. Eu estive ali, eu participei, ok, a minha consciência, cumpri meu dever, está tudo certo. E depois ela volta para a sua vida e não aplica nada daquilo. De que adianta? Não adianta de nada. Tudo que eu ouço e aprendo da palavra de Deus, eu preciso aplicar na minha vida, eu preciso obedecer, eu preciso fazer. É isso que as pessoas não entendem. Quando a gente começa a obedecer e fazer, isso vai mudando a nossa vida, vai transformando o nosso ser, e aí sim as pessoas vão ver que ser cristão é ser diferente. Não basta saber sobre o amor, é preciso vivê-lo. Não basta entender a missão, é preciso vivê-la. Discipulado é relacionamento e compartilhamento com Deus, com outros discípulos e com o mundo, como sal e luz. Aí, Mateus 5, 13 a 16, eu não vou ler aqui novamente, já lemos esse texto na aula anterior, e eu creio que vocês o conhecem bem, mas você pode depois pegar a sua Bíblia e conferir outra vez esse texto de Mateus 5, que fala exatamente que nós somos luz e sal, não é para simplesmente ser luz e sal, para ter um adjetivo bonito. Nós somos luz e sal para fazer exatamente o que o sal e a luz significam e fazem. Sal que dá sabor e preserva, e luz que ilumina, que denuncia, que mostra a verdade. Portanto, enquanto o estudo bíblico ensina, o discipulado transforma. Ele não se limita à mente, mas alcança o coração, o comportamento e a missão. Discipulado, a verdade que liberta. Em diversas comunidades cristãs, há um receio velado diante do processo genuíno de discipulado. Uma verdade que realmente acontece e nós precisamos considerar é que tem líderes de igrejas, pastores, etc., que eles realmente têm medo do discipulado, porque, como nós já dissemos, o discipulado vai formar pessoas que verdadeiramente conheçam a Jesus, que seguem a Jesus, que obedecem à palavra. O discipulado verdadeiro, ele vai formar outros discípulos que vão fazer a mesma coisa. Ou seja, o discipulado verdadeiro vai formar líderes. E muitos pastores e líderes têm exatamente medo disso. Medo de que o discípulo seja melhor do que ele, de que o discípulo tome o seu lugar, de que o discípulo seja uma pessoa com mais destaque, com mais prestígio, com mais habilidades, com mais conhecimento do que ele mesmo. Então, muitos não dão ênfase e procuram não praticá-lo por essa questão. Mas esse tipo de coisa deveria alegrar, assim como um pai e uma mãe se alegram com o filho quando ele aprende a andar, aprende a falar, aprende diversas habilidades, quando ele se dá bem na escola, quando ele consegue fazer coisas que ele está superando a sua própria limitação, os pais se alegram, os pais ficam felizes. Então, um líder bíblico, ele deveria se alegrar com as pessoas que ele está ensinando e que estão crescendo e conseguindo fazer melhor até do que ele. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Esse temor não é justificado do ponto de vista humano, pois o discipulado cristocêntrico não se assemelha a um curso rápido ou um produto facilmente replicável, muito menos se ajusta ao imediatismo característico da nossa época. Aí, outra vez, tem muitos que preferem o discipulado institucional ou denominacional porque ele é rápido. Ele é rápido, ele tem um tempo de duração, a pessoa aprendeu aquilo e pronto, ela vai fazer aquilo que ela aprendeu a fazer e cumprir os objetivos que a instituição quer e ponto. Mas o discipulado cristocêntrico, ele não é rápido.
ele é a longo prazo, ele requer paciência para que os resultados possam acontecer. Antes, o discipulado é um caminhar contínuo, orgânico, paciente e profundo, que requer tempo, investimentos de vida e um comprometimento pessoal sólido. Uma coisa que caracteriza um verdadeiro discípulo é que ele entende que ele não sabe tudo. Ainda que ele esteja discipulando outras pessoas, ele entende que ele precisa ainda aprender. Ele entende que ele ainda não sabe tudo acerca de Deus. Ele entende que ele mesmo tem coisas na vida dele que precisam ser transformadas. Esse é o verdadeiro discípulo. E uma coisa maravilhosa que acontece é que quando a gente está, às vezes, ensinando outros, caminhando com outros, aconselhando outros, ouvindo outros, convivendo com outros, o próprio Espírito Santo vai tratando a nossa vida e vai nos mostrando quais são os nossos pontos fracos, aonde nós estamos precisando ainda melhorar, o que que não está legal na nossa vida. Então, enquanto nós estamos cuidando de alguém, o próprio Deus está cuidando da nossa vida, nos ensinando através de outras pessoas que nós estamos evangelizando ou discipulando, perdão. Então, é uma coisa contínua, contínua. E um verdadeiro discípulo, ele sempre vai estar aberto. Ele sabe que ele não sabe tudo. Ele sabe que sempre vai ter alguma coisa para aprender. Às vezes, com aquele irmãozinho mais simples, com aquela pessoa que a gente, às vezes, não espera nada. Às vezes, é aquele que Deus vai usar para nos ensinar. Então, enquanto estamos discipulando, nós precisamos também deixar que Deus, através do seu Espírito, nos discipule também. A origem desse receio, em parte, está na dificuldade de medir resultados de maneira rápida e quantitativa, como nós já falamos. Muitas igrejas hoje funcionam como empresas. Tem uma meta, você tem que bater aquela meta. E por essa meta dá para medir os resultados. E às vezes os resultados são bem mascarados e fictícios, porque não houve uma verdadeira conversão e nem está havendo um verdadeiro discipulado. Muitas igrejas pressionadas por indicadores visíveis de crescimento sentem-se desconfortáveis com o processo que não promete multidões discipuladas em curto prazo. Essa é a realidade. O que nós temos que fazer são discípulos, e discípulo não é coisa rápida. Requer paciência, paciência e paciência. Leva tempo. Então, esses crescimentos explosivos e rápidos que acontecem aí em muitos lugares, eles são extremamente questionáveis. O discipulado não é escalável nos termos do mercado, pois não se trata apenas de encher auditórios ou multiplicar reuniões, mas sim de formar crentes maduros, santos e capazes de viver e transmitir a fé cristã em sua pureza, em qualquer lugar e em qualquer circunstância em que ele estiver. Uma pessoa que foi realmente bem discipulada, que viveu um verdadeiro discipulado, em qualquer lugar que ela chegar, ela vai ser bênção. Em qualquer lugar que ela chegar, ela vai ser produtiva. Em qualquer lugar que chegar, ela vai cooperar com o reino de Deus. E isso eu digo de ver, de exemplos práticos. Na contramão, o discipulado, na verdade, é isso, você caminhar na contramão. Nesse sentido, o discipulado cristocêntrico muitas vezes caminha na contramão da cultura de massa, porque não é sobre produzir consumidores de religião. E o discipulado institucional ou denominacional, geralmente ele produz consumidores de religião. Essas igrejas, megas igrejas, são simplesmente consumidores de religião e não discípulos. E o objetivo é multiplicar imitadores de Cristo. Acima de tudo, a maior ameaça aos moldes eclesiásticos superficiais que evitam o discipulado profundo é o fato de que esse processo liberta o crente pela verdade. Quando a pessoa realmente é discipulada, ela não vai ser enganada. Ela não vai cair em qualquer conversa e em qualquer ideia. Por quê? Porque ela conhece a palavra de Deus.
Quando o indivíduo é acompanhado de perto, instruído nas Escrituras e desafiado a viver como Jesus viveu, ele é confrontado com a realidade do Evangelho. A partir daí, não é mais prisioneiro de convenções religiosas vazias ou de um cristianismo nominal. A verdade, personificada em Cristo, não somente informa, mas transforma o crente, rompendo cadeias de pecado, engano e religiosidade estéril. Esse é o âmago da inquietação. Um discipulado fiel a Cristo produz crentes livres e pensantes, pessoas que não se conformam à mera tradição pela tradição, mas se enraizam na palavra viva e incisiva, crescendo em discernimento espiritual e compromisso com a missão de Deus no mundo. Essa liberdade, entretanto, não é vista por todos como uma vantagem, pois ela retira a zona de conforto, a previsibilidade das estruturas institucionalizadas e a pretensa segurança num cristianismo de fachada. O discipulado que liberta pela verdade ameaça as formas genéricas e superficiais de religiosidade, chamando a igreja a voltar-se à sua essência, fazer discípulos que andam com Cristo, aprendem com ele e refletem o seu caráter em todas as esferas da vida. A verdade que liberta está lá em João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ao observar o contexto imediato e o propósito geral do Evangelho de João, nota-se que a intenção do autor nestes versículos é enfatizar a condição essencial do verdadeiro discipulado. Não basta uma fé superficial ou meramente intelectual, mas há a necessidade de permanecer na palavra de Jesus. Ademais, a análise exegética e crítica textual do termo grego meinete, permanecer, mostra que o autor quer ressaltar uma ação contínua e dinâmica, não um estágio estático na crença. Ou seja, não significa que eu conhecia Jesus, eu recebia Jesus, eu nasci de novo e agora então eu vou ficar parada aqui, porque eu já sou salvo, eu vou ficar de braço cruzado, simplesmente observando o que vai acontecer. Não. O permanecer aqui é uma ação contínua. Eu caminho com Jesus, eu permaneço com Jesus, eu aprendo na presença dele, eu faço o que ele manda. É permanecer obedecendo, permanecer fazendo. A fidelidade aos ensinos de Cristo é o caminho seguro para o conhecimento real e não meramente gnóstico da verdade que liberta. Então, que possamos verdadeiramente ser fiéis discipuladores, fazer como a palavra de Deus nos diz que devemos fazer nas oportunidades que temos para fazer. E que nós possamos ensinar também discípulos a serem autênticos e verdadeiros discípulos. Que a fidelidade seja a nossa marca e seja a marca daqueles que nós vamos discipular também. Finalizamos aqui a nossa aula. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo encontro.